Vamos corrigir as atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 2. O assunto estudado durante a semana foi polígonos regulares inscritos na circunferência. Atividade 1. Polígonos cujos lados são todos congruentes. São polígonos convexos, regulares, equivalentes ou semelhantes. Então, os polígonos que têm os lados com a mesma medida são chamados de polígonos regulares. Atividade 2. É o nome dado à distância entre um ponto da circunferência e seu centro. É o diâmetro, a corda, o raio ou o perímetro. Então, nós temos uma circunferência e temos um segmento que liga a extremidade ao seu centro. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro ele vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. A corda, ela liga duas extremidades da circunferência. O raio, ela vai do centro à extremidade. E o perímetro é o contorno da circunferência. Então, entre essas quatro opções, a distância entre um ponto da circunferência e o seu centro é chamado de raio. Alternativa C. Atividade 3. O polígono que está no interior da circunferência recebe o nome de... Então, nós estudamos polígono inscrito e polígono circunscrito. Qual é a diferença? O polígono ele está inscrito quando ele está dentro da circunferência. E ele está circunscrito quando ele está fora da circunferência. Então, resposta correta, alternativa D. Atividade 4. A corda que passa pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro, raio, linha ou segmento. Então, a única corda que passa pelo centro da circunferência é o diâmetro. Atividade 5. Calcule o perímetro de um círculo com diâmetro de 10 centímetros. Primeiro, para calcular o perímetro, eu preciso do valor do raio. E nós já sabemos que o raio ele significa o quê? O raio ele é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é igual a 10, o raio vai ser 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, agora vamos ao perímetro, que é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Então, nós vamos fazer 2 vezes o π, nós vamos usar o 3,14, que é o valor aproximado do π, e para o raio vamos usar 5. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 5, o perímetro da circunferência é 31,4 centímetros, que é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 6. Calcule a área de um círculo que apresenta 10 centímetros de raio. Aqui os 10 centímetros já é o raio. O que é a área? É π vezes o raio ao quadrado. Usando 3,14 como valor aproximado para π e substituindo o raio por 10. O que é 10 ao quadrado? É 10 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 10 vezes 10, 100. 3,14 vezes 100, multiplicar o número por 100 significa caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, a área é igual a 314 centímetros quadrados, que é a resposta que aparece na alternativa B. Atividade 7.
O segmento que liga o centro de um polígono regular ao ponto médio de um de seus lados é chamado de... Então, vamos recordar. Nós temos uma circunferência, nós temos um polígono inscrito na circunferência. O segmento que liga o centro dessa circunferência ao ponto médio, quer dizer, ao meio, né, de um de seus lados, é chamado de... O diâmetro nós já vimos que é a distância de um ponto a outro, de uma extremidade a outra da circunferência, passando pelo centro. O raio é o segmento que vai do centro até a extremidade da circunferência, e nesse caso não chegou na extremidade. E a corda liga dois pontos da circunferência. Então, resposta correta aí é o apótema, que liga o centro ao ponto médio de um dos lados do polígono inscrito. Atividade 8. Determinar o raio da circunferência inscrita em um quadrado de lado 12 centímetros. Então, nós temos aqui um quadrado inscrito, quer dizer, ele está dentro da circunferência. Então, nós temos duas circunferências aí, mas se ele está inscrito, nós vamos considerar que está por fora. Então, qual vai ser o raio da circunferência? Observando a figura, nós vamos ver que o raio da circunferência ele vai coincidir com o lado do triângulo, com o lado do quadrado. Então, a circunferência inscrita é essa que está menor, que ela está dentro do quadrado. Então, qual que é o raio dessa circunferência? O diâmetro do círculo, ele vai ser o lado do quadrado. Então, o que é o raio? O raio vai ser a metade do diâmetro. E nós podemos comparar o diâmetro com o lado do quadrado. Então, o raio vai ser igual a quê? A 12 dividido por 2. Logo, o raio do círculo que está inscrito, que está dentro do quadrado, é 6 centímetros. Resposta correta, alternativa A. Atividade 9. Calcule a área de um círculo que apresenta 8 centímetros de diâmetro. Então, para calcular a área, eu preciso primeiro encontrar o raio. Eu já sei que o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro mede 8, 8 dividido por 2, 4. O raio será 4 centímetros. E a área é π vezes o raio ao quadrado. Se o π é 3,14, eu vou multiplicar esse valor por 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? É 4 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 4 vezes 4 é igual a 16. 16 vezes 3,14, 50,24 centímetros quadrados, que é a resposta que aparece na alternativa B. Atividade 10. Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro mede 16 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a... Primeiro vamos achar a área do círculo. Eu preciso do raio e eu tenho o diâmetro. De raio é o diâmetro dividido por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8 metros. A área do círculo será πr ao quadrado. Substituindo, e nós podemos observar que entre as opções o π continua, então eu não vou precisar substituir o valor de π. Se o raio é 8, 8 elevado ao quadrado é 8 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 8 vezes 8, 64 π metros ao quadrado. Então a resposta correta é a B, errado. Falou que o canteiro tem o formato de um semicírculo. O que é um semicírculo? É a metade de um círculo. Então eu vou pegar a área encontrada e vou dividir por 2. 64 dividido por 2, 32 π metros ao quadrado. Resposta correta, alternativa D.
Mantenha as atividades em dia. Acesse o Classroom. Todos os formulários e vídeos de correção estão disponíveis no Classroom. Qualquer dúvida, pergunte. Terei prazer em auxiliar você na resolução das atividades.